A paz do Senhor, eu sou o pastor Alex e esse aqui é mais um vídeo do canal Pregadores da Luz, e no vídeo de hoje eu vou falar de um tema extremamente importante para a fé cristã, né? Eu vou falar acerca da salvação, um tema recorrente, mas eu não vou falar diretamente da salvação em si, mas vou falar de coisas que põem a nossa salvação em risco, tá bem? Então, se você é uma pessoa que quer chegar no céu, eu creio que sim, quem não quer, né? Mas a gente tem que ter uma coisa em nossa mente, que tem algumas coisas que pode atrapalhar a gente nesse percurso aí, né, no caminho da vida eterna, nos caminhos do Senhor para alcançar a vida eterna, né, a salvação. Então, biblicamente falando, o que nos impede de entrar no reino de Deus? É uma coisa que a gente tem que meditar sempre, porque é assim que a gente muitas das vezes vai conseguir cuidar da nossa alma e preservar ela na salvação. Então, o que nos impede de entrar no reino de Deus? Biblicamente falando, existem duas categorias de coisas que nos impedem de herdar o reino de Deus. E a primeira é bem óbvia e a segunda é algo que, se a gente não tomar cuidado, acaba nos enganando. Então, olha só, a primeira categoria de coisas que nos impede de entrar no reino de Deus é uma coisa bem óbvia, que todo cristão sabe, que é os nossos pecados. Nossos pecados fazem separação da gente para com Deus. Então, quando a gente vive uma vida de pecado, é uma consequência bem óbvia. Os nossos pecados nos afastam de Deus e, por consequência também, quando a gente vive na prática do pecado, a gente não vai alcançar a salvação, a vida eterna. A gente não vai ter direito de entrar no reino de Deus. E isso é uma coisa bem óbvia. Então, tudo aquilo que a palavra de Deus classifica como pecado, como desobediência às ordenanças de Deus para a nossa vida, como coisas condenáveis espiritualmente falando, são coisas que vão nos impedir de entrar no reino de Deus. Mas há uma segunda categoria de coisas que está atrelada ao pecado, mas que muitas das vezes engana muito cristão, que é o que? As obras da carne. Lá em Gálatas 5, a partir do 22, vai falar acerca dos frutos do Espírito e também das obras da carne. Então, a palavra de Deus ela é bem específica quando ela diz que todos aqueles que vivem na prática das obras da carne, esses não herdarão o reino de Deus. E eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente meditar. Por quê? Porque muitas pessoas se enganam entendendo que, tipo assim, elas não estão em pecado, mas elas estão na carne. Como se estar na carne é um limite aceitável por Deus para não nos condenar. E isso biblicamente é errado. Se você pecar, você não vai ter direito de entrar na vida eterna, você não vai ter direito de herdar o reino de Deus. Mas se a gente viver na carne, em práticas carnais, isso nos afasta de Deus tanto quanto os nossos pecados. Então, tem muita gente que aceitou Jesus e abandonou seus pecados, mas da mesma forma, tem muita gente que aceitou Jesus, mas não abandonou as obras da carne. As obras da carne são muito perigosas porque elas envolvem partes muito particulares de nós como ser, né? Então, as obras da carne não estão relacionadas somente a pecados, mas também a coisas como, né, a nossa vida emocional, a nossa vida sentimental, como ser, né? Então, obras da carne, por exemplo, né, ira, inveja, orgulho, vaidade, isso são obras carnais que, se a gente não fosse podando, se a gente não fosse limpando na nossa caminhada, se a gente não mortificar os feitos da nossa carne dia após dia, isso pode acabar criando um saldo negativo para a gente no nosso acerto de conta com Deus. Então a gente tem que meditar bastante nisso, porque as obras da carne, elas são, infelizmente, né, mas pela palavra de Deus, biblicamente falando, falo infelizmente assim porque tem muita gente que realmente acredita que, né, ela pensa assim, eu não estou pecando, eu só estou na carne, né, como se fosse uma coisa assim aceitável por Deus. Mas não, biblicamente falando, se você não estiver em pecado, mas estiver praticando obras carnais, isso vai te afastar de Deus tanto quanto os seus pecados, né? Tanto quanto os nossos pecados. Então, isso é uma coisa muito relevante para as nossas vidas, que a gente tem que meditar bastante. Então, essas duas categorias de coisas, elas vão influenciar sim na nossa salvação, tanto os nossos pecados
como as obras da carne. Os pecados a gente tem que se arrepender deles e a gente tem que abandonar eles, né? E as obras da carne aí é uma questão um pouco mais profunda e até mais difícil de lidar. Por quê? Porque os pecados a gente se arrepende e abandona. As obras da carne a gente tem que lutar constantemente contra elas, dia após dia, vencendo a nossa natureza carnal, adâmica, né? Para poder ficar ao lado de Deus. Então eu quero que você medite bastante nisso. Eu quero que você deixe aí embaixo nos comentários, né, o que você achou acerca desse tema. Se você tinha essa noção de que as obras da carne são tão condenáveis quanto os nossos pecados ou não, né, e o que você acha se, né, realmente as obras da carne elas têm esse peso na nossa salvação ou não. A gente sabe que sim, né, porque é uma coisa bíblica bem clara, né, de se entender. A palavra de Deus fala assim: aqueles que praticam tais obras não herdarão o reino de Deus. Então, o que basta para a gente é vigiar, né, se limpar, se purificar dos nossos pecados e também mortificar os feitos da nossa carne dia após dia. Isso vai assegurar, né, a salvação para as nossas almas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te ajudado. Espero que você medite bastante nisso e se aprofunde através de estudo bíblico nesses assuntos que são extremamente importantes para a nossa vida. Amém? Muito obrigado pela sua atenção até aqui. Se você puder compartilhar esse vídeo, você que é inscrito, se você puder pedir para pelo menos mais 2 pessoas se inscrever nesse canal também para me dar uma força, desde já eu fico agradecido, tá bom? Mas eu também já fico agradecido por todos os inscritos aqui do canal. Muito obrigado mesmo. Amém? E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te abençoado em nome de Jesus. Amém? Fica com Deus e até a próxima. Amém.